Olá, amigos do Hoje Paraná. Essa semana, em mais um HojeCast, vamos conversar com o empresário Francisco Simeão. Bem-vindo, Chico. É um prazer estar aqui com você, com o Guignone, amigo de governo de um tempinho atrás, aí, 40 e tantos anos atrás. Pois é, antes da gente entrar no Ecoparque, que a gente está bem curioso para entender bem como é que esse projeto, esse baita projeto, você foi secretário, junto com o Fernando Guignone, do governo José Richa. Sim. Dá saudade daquela época? Rapaz, dá saudade do que nós realizamos naquela época, que todos nós, todos os secretários, fizeram um bom trabalho. Desde a agricultura, na parte do planejamento, estradas, o DENI, né? E nós éramos um grupo heterogêneo, que tinha ideologias diferentes, mas havia um respeito entre nós, nas divergências. E, depois de muitos anos, avaliando cada pasta, realmente eu acho que o Richa não podia ter escolhido melhor cada um. Não é mesmo, Fernando? E era um time muito bom. É um time Você de primeira. era secretário de Indústria e Comércio e deu uma atenção muito grande ao setor produtivo naquela época, né? Eu pude gerar naquela época, com muitos programas e fundamentado na venda, que sem dúvida nenhuma é o melhor instrumento de geração de trabalho, é a venda. Toda vez que você consegue vender alguma coisa, você tem que produzir alguma coisa. E aí você gera o trabalho. Nós nos focamos na venda e abrir canais de comercialização para quem produzisse em fundo de quintal, boneca de pano, carrinho de rolamento, carrinho de madeira, enfim, tudo o que fosse possível produzir. Nós geramos, naquela época, 143 mil postos de trabalho na somatória de todos os projetos, dos quais 75% informais. É muito difícil você gerar emprego com carteira assinada. Mas é importante você gerar com carteira assinada, mas mais importante ainda é você gerar o emprego, do jeito que puder, o posto de trabalho, que é diferente do emprego. E naquela época, 75% eram informais. O Richa criou lá atrás o diferimento do ICMS a nosso pedido. Diferir o ICMS para um produtor, por exemplo, eu lembro bem de um dos exemplos que fica assim na minha cabeça, que é o Beto Bolsas. O Beto Bolsa fazia algumas bolsas com muito talento, é um negão alto, um sorriso desse tamanho, parecia um teclado de piano, né? Uma simpatia, muito competente. E ele produzia a bolsa copiando o Louis Vuitton, Prada, ele era muito esperto. E aí eu vi aquele talento, falei, poxa vida, eu vou ajudar. Aí falei com o Richa, Richa, você tem que me dizer aí no curtume que me venda couro a um preço bom, né, para poder melhorar a qualidade lá do Beto Bolsas. E você tem que fazer o diferimento CMS. Esse pessoal de fundo de quintal, o Beto das bolsas, eles têm que fazer um romaneio. Não precisa fazer empresa, registro, nem nada. Faz um romaneio do que está vendendo. A gente abre canais de comercialização no supermercado, no shopping. Você me ajuda, você me liga para os caras para eles me receberem e eu vou lá fazer a venda para eles. E aí eles dão entrada no estoque e quando vender, vende com o ICM cheio. Difere na primeira operação, a segunda eles pagam integral, não tem crédito em conta gráfica. Né, diferimento transferiam para depois, né? A diferimento você transfere para a operação seguinte. E aí o Beto Bolsa floresceu. Eu fui com um curtume e falei, tem aí uma compra de $1 milhão que vai começar menor um pouco. Mas você tem que fazer o preço de $1 milhão e a qualidade de $1 milhão e tal. E qual é o pedido? O pedido é $15 mil. Você está ficando doido. Eu falei, mas rapaz, um dia vai ser $1 milhão. Você tem que ajudar. Tem que apostar. E aí o cara ajudou, vendeu um couro ótimo, barato. E o Beto Bolsa, quando nós encerramos o governo, tinha 42 funcionários. Que maravilha. E 2 Kombi. E formou todos os filhos dele. Um dos filhos dele é engenheiro e foi candidato a prefeito aqui em Pinhais. Foi me visitar. Eu sou o filho
Beto Bolsos. Eu falei, mas cara, branquinho desse jeito? Ele falou, minha mãe era branca. Eu falei, mas você não puxou nada do teu pai? Ele falou, pois é. Tenho muita saudade dele. Era um líder, o danado do Beto Bolsos. E assim, tantos e tantos exemplos que nós tivemos lá, muito gratificantes. Uma experiência riquíssima no governo. E eu trabalhava de 7 horas da manhã até de noite, né? Viajava fim de semana. E foi muito intenso. Eu não quero mais ser secretário, não quero mais trabalhar em governo, porque é mais ou menos como comer leite condensado. Todo mundo gosta, né? Mas primeiro é comer 20 latas de uma vez só para ver se você gosta. E foi mais ou menos o que o Fernando Quignoni, eu e todos nós que estávamos ali naquela motivação, e todos nós numa empolgação, nós tínhamos certeza que nós íamos mudar o Brasil. Todos nós. Fizemos a nossa parte, mas foi muito pouco que conseguimos fazer mas fizemos, diante da necessidade desse país tão gigante. Né? Eu me lembro bem, o Chico sempre foi, por natureza, um grande empreendedor. Eu me lembro muito bem de uma queda de braços quando ele quis propor que a gente melhorasse a estrutura de ferrovias no Paraná. E nós tínhamos os que cuidavam do dinheiro do Estado que seguravam aquilo com as duas mãos fechadas. Né? O nosso secretário da Fazenda, além de tudo, ele tinha ciúme do Chico Cimento. Então ele criou todas as dificuldades. E o Chico, uma hora, eu me lembro que ele virou para o governador, ele disse, governador, eu não preciso do dinheiro do governo, eu só quero que o senhor me dê sinal verde para prosseguir com o meu projeto, e eu vou conseguir. E conseguiu. Né? Então é um exemplo bacana de empreendedor. Época, nós colocamos o nome de Ferrovia da Produção. Ferrovia da Produção. Que é um projeto que foi orientado pelo Eliezer Batista, da Vale do Rio Doce, que o cara, a maior inteligência que eu acho que o Brasil teve, esse cara. Na época que eu estava lá na Amazônia, a ferrovia Carajás passava dentro da nossa área. Nós tínhamos uma área gigante lá. Naquela época, comprava um hectare de terra mais barato que uma carteira de cigarro. E nós compramos muita área. E eu falei, poxa, não tem cabimento a ferrovia Carajás, como está sendo anunciado, a comprar dormente da Romênia. Dormente de concreto, dormente de... Eu falei, preciso falar com o Eliezer Batista. Aí, o dono da Paraná Equipamentos aqui, o Rogério Boria, é filho do Leônidas Boria. Isso. Que era amigo de infância, de juventude do Eliezer Batista, que estudou aqui em Curitiba. O Eliezer Batista era conhecido como Boris Bacana. Terno branco, gravata vermelha, forte que é um touro, vivia suando os outros que gozavam dele aí, né? E estudou, sabia 9 idiomas, cara, um sujeito incrível, né? Aí eu falei, bom, Leão, você tem que me levar a falar com esse cara. E eu fui falar com ele. Eu tinha 30 anos, quando eu estava na Amazônia. E argumentei com ele, ele falou, garoto, teu argumento é bom, mas eu não vou fazer uma concorrência só e correr o risco de não... Eu vou fazer 5 concorrências, eu vou dividir. 5 concorrências, você tem que dar garantia, forma lá um consórcio. E daí você vai ter sua oportunidade. Bom, formamos um consórcio, tinha 12 madeireiros, trouxemos a Sambra, a Cacique Café Solúvel, que era para dar nome no empreendimento, que for quem, na hora de pegar a fiança bancária, olharam eles, não é? Que, por sinal, veja bem, a Sambra e a Cacique Solúvel são os reis aqui no asfalto. Lá dentro da Amazônia, rapaz, era um desastre. Foram os que menos forneceram. E nós que tínhamos 20%, como líder do consórcio, de 12, nós tínhamos 20% do contrato. Era a condição que eu estabeleci. E a condição era o seguinte, quem não entregasse, o outro entregava no lugar. A multa era desse tamanho. E nós entregamos 37%. Ou seja, a nossa empresa na época, a Madeireira Verona, entregou 37% junto com nossos pares, todos os dormentes da Ferrovia Carajás. E, na sequência, nós nos tornamos o maior fornecedor de dormentes da história do Brasil, entregando para redes ferroviárias, FEPASA, CBTU e tal. E quando eu entrei no governo, pensei, poxa, eu não tenho experiência de governo, vou fazer alguma bobagem aqui. Eu preciso ter alguém que entenda dessa máquina, eu quero fazer vários projetos, né? E se você não tomar cuidado, você acaba infringindo em várias leis, né? Aí eu fui falar com o Eliezer Batista.
Falei, Zé, você tem que me arrumar um cara para eu colocar de diretor-geral lá, que conheça. Você precisa me ajudar. Ele falou, não, você merece uma ajuda, eu vou te dar o Andrade. Lembra do Andrade? Lembro. Falou, o Andrade, você já conhece ele, lógico, o Andrade administrava, ele fazia a gestão dos materiais do projeto Ferro Carajás, um encardido que a gente brigava com ele toda hora, né? Porque ele defendia a Vale com unhas e dentes e a gente queria vender mais caro. Eu falei, esse cara serve, esse cara é bom. Aí ele trouxe mais 2 caras com ele, da Vale do Rio Doce. O primeiro cacete que eu levei aqui foi botar um diretor-geral. Eles falavam que... Como é que eles chamavam os alienígenas? Alienígena. Mas foi um grande cara que estruturou para a secretaria, com toda a organização, e eu pude desenvolver o trabalho. Aí eu falava para o Eliezer, tem que ter a ferrovia, que era, vamos dizer, a Ferroeste. Aí ele me colocou, Simeão, eu vou te explicar esse projeto. Aí me explicou como é que tinha que ser um projeto que começava fluvial, nos rios que vinham para aqui para o sul, e depois conectava com ferrovia e tal, ia para o Porto de Paranaguá, e cargas combinadas de minério de ferro, que no caso, Vitória, né, do Espírito Santo, ele mandaria navios que tivesse capacidade de carregar em Paranaguá 25% da carga. Então ele me explicou, falou, olha, Paranaguá só consegue operar 60 mil toneladas. E nós temos navios que operavam na Ponta da Madeira, em Itaqui, que eu já conhecia lá no Maranhão, né, de 700 mil toneladas. Mas nós temos um navio aqui, o Enterprise, que é 160 mil. Ele entra vazio no Porto de Paranaguá. Se carregar 25% só nos porões de soja, ele sai ainda flutuando. Uhum. Ele opera com 160 mil toneladas lá embaixo. Então, nós vamos fazer essa estratégia. Porque, veja bem, quando nós levamos o minério de ferro lá de Vitória para os países lá onde eles fornecem, tem uma área da travessia do mar que impede de carregar a carga inteira. Porque ele tem que equilibrar o navio, porque senão aderna. Então, nós colocamos água nos porões. Alguns porões nós colocamos água, que é volume maior, peso menor e tal. E o minério de ferro fica com os porões que vai lá embaixo e a quilha. Enfim, podemos substituir a água por soja, que igualmente não tem um peso tão grande. Mas você tem que convencer as cooperativas. E me explicou todo o projeto, falou assim, mas Simeão, eu só vou continuar com você, vou te dar de presente o projeto de previsibilidade econômica. Mas o governador tem que vir aqui pedir para mim. Porque eu não posso me meter lá, no Estado, rapaz. E só vou continuar essa conversa depois que você for para St. Louis, conhecer o sistema de transporte lá do Mississippi, onde as barcaças vêm pelo rio, engatam na ferrovia, as próprias chatas, né, engatam em trilho, engata e daí transfere, vem nos mercados e aí caminhões pequenos fazem a distribuição. Assim que tem que ser o Brasil. Falou, e se lembre-se, Simeão, distância não se mede em quilômetros, se mede em dólares. Com a ferrovia da produção, a distância para o Japão vai ficar pequena em dólares. Para a Austrália vai ficar pequena em dólares. Tem que atravessar a ferrovia. A ferrovia tem que sair de Paranaguá e ir para Ponta Grossa, para o setor oeste paranaense, atravessar a Argentina e sair lá em Antofagasta. E criar esse canal aí. E agora nós estamos fazendo um projeto, que é o projeto do Atilano, que chama Olhar Sem Fronteiras, que restabelece o projeto que pode ser implementado agora, da ferrovia da produção, que o Atilano botou o nome do projeto de Olhar Sem Fronteiras. E eu denominei essa travessia Paranaguá, os portos de Santa Catarina, da Baía da Babitonga, e aqui até Antofagasta, como o Canal do Paraná.
Olha só. Ferroviário e rodoviário. 6 pistas de rodovia, 3 que vai, 3 que vem, e a ferrovia. E um projeto que vai ter muita outra coisa, que é motivo para uma conversa de, sei lá, de mais 1 hora. Eu vou te mandar depois o vídeo do Olhar Sem Fronteiras. Enfim, ao final, nós desenvolvemos o projeto, tinha que convencer o Paraguai, convencer a Argentina, que é um projeto de venda. Sim. Que é a coisa que eu mais adoro fazer, é venda. Eu peguei os ministros lá da Argentina, ministros do Paraguai, fizemos 4 voos em voo fretado da VASP na época, com 120 pessoas a bordo. Tinha sempre 15 jornalistas de todos os jornais do Brasil, uma pilha de notícia de jornal, e nós íamos até Brasília. Brasília era recepcionado pelo Reinaldo Tavares, ministro do Transporte, o Sarney. E aí nós íamos lá para Carajás, conhecer o projeto Ferro Carajás. O Eliezer Batista botava uma litorina e lá íamos nós de Carajás até a Ponta da Madeira, em São Luís, por Itaqui, para conhecer o sistema. Nós íamos viajar sobre o sistema que se pretendia implantar aqui. E ver tudo, como é que era feito a descarga dos vagões. E Itaqui apenas faziam esse movimento, descarregavam, que dava 30 segundos para descarregar um vagão. E a redução do custo. E aí o Eliezer falou, vamos fazer uma experiência em Paranaguá. Você tem que arrumar as cooperativas aí para venderem 40 mil toneladas de soja. E nós mandamos um navio lá. E aí a gente carrega aqui, e ao invés de ser $37 o frete, para os destinos que estavam estabelecidos, eu vou fazer um valor muito menor. Mas você tem que garantir que nós vamos ter prioridade no carregamento do navio. Aí era o Chiquito Deliberador, lembra dele? Chiquito, muito. No Porto. Eu fui falar com eles, cara, tem um programa aí que precisa... Falou, não, pode deixar comigo aqui. Afasta os navios aqui, ele chega, sob sirene aqui, eu carrego ele em primeiro lugar e despachamos ele. O Eliezer queria que, na verdade, o que ele precisava? Que não demorasse mais do que 2 dias ou 3 dias o navio no porto. O Chiquito carregou no mesmo dia, despachou. E o Eliezer fez $12 o frete. De 37 para 12. Então, você imagina o lucro do agricultor, claro, ampliados por tonelada em $25 na economia do frete. Aí ele falou assim, olha, se eu soubesse que era um dia só, fazia por 9. Eu falei, você podia dar o desconto. Não, agora está feito. Já está feito, eu corri o risco. E esse projeto parou? Bom, aí evoluiu 4 viagens com empresários, com cooperativas, com ministro do Paraguai, ministro daqui, enfim, toda a estrutura. Criamos um ambiente, o Eliezer Batista deu o projeto de pré-viabilidade econômica, e aí eu vim falar com o Richa. Falei, Richa, está tudo pronto e temos, inclusive, a grana está disponível. O Eliezer Batista arrumou investidores, você só tem que desapropriar a tua área aqui no Paraná, o Sarney garante que nos outros estados vai ser desapropriado, e você só tem que bancar isso, cara. Aí o Richa afinou. Não quis continuar. Falou, porra, Chico, esse troço não vai dar certo. Já estão falando aí que você quer mesmo é vender dormente, que nós estamos envolvidos numa trama, né, numa areal aí de corrupção. Falei, Richa, larga a mão de ser medroso, rapaz. Você vai ter preocupação com o que falam, cara. O que valia era o resultado da operação. Não interessa, cara. Nós não temos que dar satisfação para ninguém. Pode dizer o que for. Fazer o que for. Não, mas você tem que tomar cuidado. Você acha que tudo se resolve empresarialmente e você tem que pensar também politicamente. E vamos aguardar mais um pouco. E não deu. Pena. Não deu. Foi uma pena. E agora retomamos o projeto no Olhar Sem Fronteiras. Tomara que dê certo agora, né? Mas, Chico, vamos inverter um pouco essa conversa, porque a gente ia falar mais. A tua passagem do Paraná, eu acho que definitivamente começou aí, né? Definitivamente começou aí com esse olhar empreendedor. E depois veio a tua fase da BS Cold, que isso eu acho que merece um capítulo à parte, e também a tua operação com os armazéns. Mas
A ideia hoje é a gente focar mesmo nesse projeto No que você está Ecopark. implantando O em que Cascavel. aconteceu, Guignoni? Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Montei uma banquinha de refresco em Paranavaí. Ali tinha 12 engraxates, menino de rua, que eram meus colegas de bola, de pescar e tal, que vendiam. Depois farmácia, depois marcenaria, um monte de coisa que eu fiz. Até me virar um pequeno empresário lá por 20 e poucos anos. Muitas experiências. A experiência da Amazônia, a experiência no governo. Enfim, eu construí uma experiência fantástica aos 70 anos. 72 anos, mais exatamente, 5 anos atrás. E aí, nós íamos montar um baita de um empreendimento em Piraquara de 600 mil metros quadrados de armazéns de logística e pequenas indústrias, mas que dependia de um favor legal de redução de CMS, 80% de redução de CMS por 20 anos ou 30 anos, para eu poder atrair empresas do mundo inteiro para vir se implantar aí. E demorou demais. Piraquara não fez o plano diretor. Passou o tempo, houve um acordo de todos os secretários que não tinha mais favor fiscal, a não ser que os 27 estados assinassem. Frustrou o projeto. E eu estava me preparando financeiramente para fazer isso. Aí recebi a visita de uns alemães, que me disseram, olha, por que você não faz uma fábrica de pré-moldado para fazer esse empreendimento que você quer fazer aí? Você vai ganhar metade, você reduz metade do preço. Eu falei, mas e daí? Eu faço o quê depois? Não, você faz condomínio de luxo, faz shopping, faz... É eclético, é um sistema eclético. Eu falei, poxa, faz prédio também? Faz prédio. E aí, nesse momento, nasceu a ideia do Ecopark Bairros Integrados. E nós estávamos com uma baita grana no caixa para um projeto que frustrou. Aí foi a grande decisão, rapaz. Hoje em dia, tem empresário levando dinheiro para fora, saindo do Brasil, outros mandando dinheiro para fora para uma reserva técnica, como uma pólice de seguro. Nós tínhamos 30 milhões de dólares fora, como uma pólice de seguro, alguns poucos anos atrás. E mais um dinheiro em caixa. E nós decidimos daí usar todo o nosso fôlego financeiro, o que sobrava aqui e mais o lá de fora, para fazer esse projeto que é um encanto. Esse projeto, sem dúvida, é o projeto de maior valor social e político que o Brasil tem. E ele é fruto do conhecimento que foi adquirido em 60 e tantos anos de trabalho e projetos vitoriosos. Eu nunca errei um projeto. Claro que uns deram mais certo, outros menos certo. Tive problemas, todo mundo tem, não é unanimidade. Mas esse projeto, que ele foi desenvolvido, eu escrevi o primeiro texto dele em janeiro de 2020, na pandemia. Num dia lá, inspirado, sentei e escrevi o projeto. Falei, agora eu vou debater com quem entende. E juntamos, nós temos uma equipe de 15 engenheiros, arquitetos e tudo, e fomos conversar com as pessoas que entendem de diversas áreas. Uhum. E esse projeto, ele foi melhorando numa discussão que durou 5 anos. Nesses 5 anos, de 2020 até agora, nós implantamos uma fábrica de prédios, 200 milhões de reais com recurso próprio. Compramos uma área em Cascavel de 1 milhão de metros quadrados para fazer o primeiro projeto de 4.800 apartamentos. Compramos uma área em Londrina, uns 30% maior, em Maringá, e está tudo pago. E agora estamos trazendo os últimos 18 milhões de dólares lá do Santander, lá de Zurich, que estamos repatriando esse dinheiro, para implantar os primeiros 2 prédios, são 240 apartamentos, também com recurso próprio. Por quê? Porque não temos acervo na Caixa. Temos que construir nosso acervo. E eu disse para o pessoal da Caixa, gente, que eu vou repetir aqui, o Bonacin e eu somos, no mínimo, diferentes. No momento em que todo mundo manda dinheiro para fora, que sai daqui e não acredita na nossa segurança jurídica. A nossa política federal está um desastre, caminhando para o precipício. O Andrade que dizia, todo mundo diz que o Brasil está à beira do abismo. Ou o Brasil não cabe no buraco, ou o abismo anda. Porque eu estou ouvindo essa conversa há muitos anos e nós estamos ouvindo de novo hoje.
pela lógica das coisas. E nós estamos investindo 500 milhões de recursos próprios para fazer um projeto que aparentemente é imobiliário. Mas o imobiliário é o terceiro pilar desse projeto. É um projeto tão inovador, com um conceito tão diferente, que até nós vamos colocar as imagens da Ecopark lá de Cascavel. Não se trata apenas de moradias, ditas até populares, mas moradias. Você está colocando escola lá dentro, com formação profissional para os moradores do entorno, para não precisarem se deslocarem tanto para aprender um ofício. Isso não existe, é uma novidade genial até certo ponto. O primeiro pilar é uma revolução no ensino básico. Veja só, o Brasil é um país gigante, ou seja, um país rico. Por que não é rico? Porque 80% dos nossos trabalhadores ganham menos de 3 mil reais. E por que ganham menos? Porque não estão qualificados, não são produtivos. É um povo hospitaleiro, é um povo criativo, é um povo trabalhador. Lá na Amazônia, a minha equipe lá que assinava às vezes a folha de pagamento com o polegar, foram os caras mais produtivos que eu conheci nas minhas indústrias. Eu estou na 7ª indústria e eu não sou industrial. Eu sou vendedor. No nosso time, eu e Bonacim, o industrial é ele. Eu sei o que fazer. Vou fazer um parêntese para falar do Bonacim também, que é um parceiro de vida toda do Francisco. Ele tem 48 anos que nós estamos juntos. O Bonacim chegou na minha vida uns 6 meses antes da Mara, minha esposa, que é cúmplice dele, danada, porque quando o Bonacim diverge, a Mara diverge, eles se juntam e fazem maioria contra mim, né, Ione? Mas se não existisse o Bonacim, Ione, nós não seríamos metade do que somos. Na sociedade eu tenho 2/3, ele tem 1/3. Mas sem ele a empresa não seria metade. E realmente ele é o dínamo da empresa. Ele é o cara que realiza coisas no mundo prático incrível. Eu faço o planejamento. Eu sou capaz de contratar um bom diretor, mas realmente eu não tenho a sensibilidade. Como ele foi até o 3º ano de engenharia, ele tem uma sensibilidade com a construção, com as máquinas, com equipamento, com motores. É impressionante. Ele é um cara super talentoso. Mesmo que não tivesse estudado, seria assim. Bom, enfim, o projeto, o pilar número 1 é ensino básico até 14 anos. Você vê muitos universitários aí que não sabem interpretar texto, que têm uma redação ruim. Enfim, que não são produtivos. E nós, com essa experiência toda que desenvolvemos, falamos assim, como é que resolve isso? Só tem um jeito. Você tem que privilegiar quem ganha 3 mil reais por mês, dá a ele motivação e oportunidade e trazer a solução que pode ser replicada no Brasil inteiro e mudar a nação. Então, creche, 6 meses de idade, tempo integral. Como que acerta tempo integral na escola até 14 anos? Tem que ter força política, que felizmente eu tenho. E poder de convencimento. O FEDER combinou comigo que todos os empreendimentos da Ecopark teriam tempo integral da parte do governo estadual. Se encantou com o projeto. Ele foi para trabalhar para o Tarcísio. Assumiu o Vieira. Eu fui lá e ratifiquei o acordo com ele. Falou, não, rapaz, o projeto é espetacular. Nós temos um compromisso. Cada prefeito que nós vamos fazer o projeto tem que ter esse compromisso. Tempo integral na creche, ensino infantil em seguida. Enfim, tem várias coisas que são possíveis fazer, que são simples de fazer. Onde está a complexidade? Está na harmonização de todos os acontecimentos e nesse trabalho do bairro inteiro. E aí a gente vem para o 3º pilar. O 3º pilar é o imobiliário. Sem igual no planeta. Esse projeto tem mais de 50% de área verde e exuberantes jardins. Esse é o termo certo. Você vai ver no vídeo qual o tipo de jardim que nós queremos lá para uma residência dos sonhos de alguém que ganha 3 mil reais por mês. Não é uma residência Minha Casa Minha Vida padrão. É padrão classe média alta, a preço do Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, com condições desse cara de 3 mil, com uma mulher que vai ganhar outros 3 mil, vai conseguir pagar. E a criança vai para a escola. E nós vamos formar uma nova legião de brasileiros. Novos eleitores
que vão saber escolher. O nosso governo não quer essa evolução, porque as pessoas vão saber escolher. Sim. Qual é o cronograma que você tem para a implantação do projeto? Nós começamos finalmente agora. A fábrica começou a funcionar dentro do cronograma estabelecido originalmente. Novembro de 2023, faz 2 anos, a fábrica ficou pronta. Eu inaugurei em fevereiro seguinte, porque eu queria que o jardim estivesse pronto e florescido quando foi inaugurado. Foi uma inauguração apoteótica, porque inicialmente eu achava que iam 200 pessoas, mas quando você quer 200, você convida 800, não é assim? E daí começou a confirmar muita gente, convidamos outros, e nós tivemos lá na inauguração 800 pessoas. 6 governadores e ex-governadores. Né? Estava todo mundo lá, prestigiando. 40 e tantos prefeitos, 40 jornalistas. Apoteótica a inauguração. E nós fizemos a fábrica ficou pronta para fazer 4.000 apartamentos por ano. Só que no decurso da implantação, nós fomos alertados, né, da necessidade de uma curva de aprendizado. Porque é uma tecnologia nova para o Brasil. Então, nós vamos iniciamos a construção de 240 apartamentos. Já começou? Já começamos finalmente. Levamos 4 anos para aprovar o projeto. Faz 2 anos que a fábrica está lá pagando diretor, gerente e tudo. Parada, cara. Porque houve um descompasso. Falha de planejamento? Talvez, né? Falha de planejamento, culpa da burocracia, seja o que for, só agora que aprovou, faz 15 dias que eu fui autorizado a começar a erguer os primeiros prédios. Julho do ano que vem, nós vamos iniciar a edificação de mais 2.160 apartamentos e no ano seguinte o restante, completando 4.800 apartamentos até dezembro de 2028. E esse primeiro prédio demora quanto tempo para ficar pronto? A rigor, teoricamente 1 ano, do dia que se começa ao dia que termina. Por medida cautelar, assim, do dia que começa ao dia que termina, eu estou nos dando 18 meses. Só que quando você começa, todo ano você começa 4.000, 2 anos depois, você entrega 4.000 todo ano. Sim. Que é o que nós vamos fazer. A partir de 2029, nós vamos entregar 4.000 apartamentos por ano. E como é que está a procura pelos apartamentos? Bom, abrimos as reservas. Agora que nós vamos começar a vender, porque só agora tivemos autorização de vender, faz 10 dias. Então, agora que eu vou estruturar e checar os valores, os custos, para poder fazer a venda efetiva. Mas nós bolamos o seguinte, vamos fazer reserva. O cara vai na Caixa Econômica ou em outro banco e faz uma aplicação na poupança de no mínimo R$ 7.500. Ele vem aqui e prova que tem essa aplicação, aí ele tem o direito de escolher. Aí ele escolhe onde ele quer ficar, dentro do empreendimento inteiro. 1.100 reservas. Então, o primeiro prédio está vendido já. Primeiro, o segundo e o terceiro. 1.100 reservas. Eu não tenho dúvida, Guione. A vida inteira minha, eu falo assim, eu sempre fui um grande vendedor. Na verdade, eu sempre facilitei minha vida de vendedor. Quando eu fui vender pneu, eu bolei um pneu que custava metade do preço, durava o dobro. Muito fácil de vender, não? Metade do preço e dura o dobro. E a vida inteira eu melhorei o produto para ficar fácil de vender. O Ecopark é fácil de vender por quê? O cara que tem padrão de fôlego financeiro para um Minha Casa Minha Vida, compra um prédio padrão classe média alta. Num prédio de 20 andares com 2 elevadores, onde nós vamos fazer a gestão do condomínio por 5 anos e vamos garantir para ele que o condomínio não custa os tradicionais R$500, R$600, vai custar 180. Que passar de 180 nós vamos pagar. Porque eu sei que dá para fazer por isso, pela tecnologia. Não tem porteiro, é tudo câmara, enfim, tem uma série de tecnologias que você implementa, cria o sistema, no máximo 5 anos a gente cuida. Se eles quiserem 2 anos depois, já sabe que eles mesmos podem cuidar, que cuide, porque a eleição do síndico é de 2 em 2 anos, né, pela lei. Então,
Vão ter que reeleger o síndico, que cobra R$ 1 pela taxa de administração de cada apartamento. Ou seja, você viabiliza ele. Energia solar, ele paga metade da luz. Nós estamos implantando todo o sistema de saneamento e fornecimento de água. Vai pagar metade da água. E nós vamos financiar a diferença. Que, por exemplo, a Caixa Econômica, num apartamento de R$ 350 mil, ela só financia 70%. E esse cara não tem R$ 105 mil. O governador dá R$ 20 mil para ajudar a pagar a entrada, que é o Casa Fácil. Ele tem um fundo de garantia, vamos dizer, de R$ 10 mil. E ele tem, no máximo, R$ 30 mil. O restante ele não tem. Nós vamos financiar por 35 anos essa parcela. Já viabilizamos no nosso fundo esse recurso para financiar a 1% ao mês. É caro para esse tipo de gente. E corrige o saldo devedor do IPCA uma vez por ano. Ou seja, uma vez por ano ele tem reajuste, ele vai poder pagar. Mas nos primeiros 4 anos vai ser juros zero. É o único jeito de viabilizar o cara. Ele tem 4 anos, que eu digo para eles, vocês têm 4 anos para largar a mão de ser pobre. Nós temos várias sugestões a dar para vocês e depende do sacrifício pessoal. Daqui 1 ano e meio, quando chegar esse prédio estiver pronto, primeiro, toda a estrutura tem que estar pronto, estará funcionando. Nós escola. entregamos as escolas, as creches junto. Nós construímos. A creche, o ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, unidade de saúde e posto de polícia. Vai tudo junto no bairro. É o pacote. Excelente. E a área comercial tem que estar funcionando também, que é supermercado, posto de gasolina, padaria, farmácia. Essas coisas básicas o bairro tem que ter. Todo mundo tem que ir a pé. Bom, voltando para as cooperativas. Tem que dar, no mínimo, 1h30 de hora extra, com 25% de adicional, para o homem e para a mulher. Em vez de ficar 4 horas dentro do ônibus, faz 1h30 de hora extra, aí remunerada. Cada ônibus eles não são remunerados. Enfim, veja só esse projeto. Ele dá solução na escola, cria uma nova legião de brasileiros, melhores eleitores. O grande problema nosso não são nossos políticos, não. São nossos eleitores, que não têm discernimento para escolher os políticos. Se nós tivermos bons eleitores, teremos bons políticos. Nós não podemos ter eleitor que troca o voto por uma cesta básica, ou por um Bolsa Família, ou por um Vale Gás. E nós temos que ter gente orgulhosa de si mesmo, que saiba que vale, que não vai se submeter à vontade de alguém e abandonar a liberdade, que é o maior bem que o ser vivo tem, por um favorecimento medíocre e realmente construir seu destino. Eles têm que saber que vale, que pode ter treinamento e qualificação profissional e evoluir. E eu digo para eles todos, os filhos de vocês vão ser doutores, vão ser médicos, vão ser engenheiros, vão ser pequenos empresários. Vão ficar ricos. Para vocês talvez não dê tempo. Mas vocês podem viabilizar a vida deles e melhorar de vocês. Claro. Precisa haver essa motivação e, naturalmente, tem que haver uma escolha, porque não dá para atender todo mundo. Esse projeto, embora seja um projeto que é inclusivo, diferente do Bom Aluno, Guione. O Bom Aluno que nós montamos 30 anos atrás, que tinha a finalidade de levar os caras à universidade, pós-graduação, e nunca perdeu o vestibular, mas gente pobre, com 2 salários mínimos de salário de renda nacional, da família, escolhidos. Hoje nós temos 30 anos de Bom Aluno, 5 franquias sociais espalhadas pelo Brasil, mais de 200 engenheiros formados, mais de 200 médicos e advogados e tudo, e uma marca que ninguém tem no mundo de algum projeto. Nunca teve um único cara que reprovou no vestibular. Em 25 anos que presta vestibular. Nunca um único reprovou. Mas como assim? Pela rigidez do projeto. Se o cara tirar 6,9 de média em uma matéria, está fora do projeto. Ele tem que tirar nota 7 no mínimo. Mas tem que manter-se dentro da média do grupo.
Qual é a média do grupo? 92. Quando alguém cai para 8, psicólogo, pedagogo grudam nele para ver o que está acontecendo, aula particular e esforço para ele voltar para o time. Se ele não voltar, ele perde o vestibular. Então, é um projeto que ao mesmo dá muita oportunidade, mas chega a ser cruel. Né? Por quê? Nós não podemos abrir mão dessa marca e poder estar aqui dizendo por que é que os nossos projetos que parecem inverossímeis dão certo. Porque sempre tem uma lógica. E o projeto Bom Aluno tem um defeito. Não é inclusivo. É pouca a matéria-prima existente para esse projeto. Nós temos aqui em Curitiba 4.000 candidatos todo ano para apenas 30 vagas. Só lembro 30 vagas por ano aqui. Que são 200. Você tem 13 anos de estudo, né, previsto. Aliás, dos 13 aos 22 tem 7, 8 anos de previsto. Então, só cabe 30 todo ano, 30 que entra. Aliás, entra 30 e sai 24 formados. A gente perde 20% no caminho, que são desligados antes de perder o vestibular. E volta para a escola pública, volta para onde for, ou mantém as bolsas que a gente consegue na escola particular. Então, vamos ter a boa prática em Cascavel. Enfim, ele não é inclusivo. E Cascavel é inclusivo, porque o bairro inteiro entra. Fala assim, bom, então é o ideal. Mas no bairro também não entra todo mundo. O bairro também não é inclusivo se você olhar 335 mil habitantes de Cascavel. Não é para todo mundo. O cara tem que ter o perfil. E qual é o perfil? Eu venho aqui para me esforçar, para trabalhar e fazer jus à oportunidade que estou recebendo. Esse cara é escolhido. Entendi. Se ele chegar lá e quiser um Bolsa Família, quiser um Vale Gás, não entra. Chico, então ele tem que construir seu próprio destino, Fernando. Certo. Ele tem que ter essa força. Muito bom. Se não tiver, não estaremos junto com ele. Perfeito. Chico, nosso tempo acabou. Queria agradecer muito a tua participação. Obrigado a vocês. A conversa foi longa, mas foi produtiva. Boa, e muito boa. Esperamos que tenha todo esse êxito e que se multiplique nas outras cidades onde os terrenos já estão reservados também. É isso mesmo. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade aí, Guignone, André. Tá ótimo. A Mara diz assim, você fala demais. Não, você falou Foi bastante. Como é que explica esse troço se não falar bastante? É isso aí. Muito bem. Semana que vem a gente está de volta. Acompanhe essa matéria sobre o Ecopark no Hoje Paraná. Nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo o link. Nós também estivemos lá junto com o Chico e cobrimos a inauguração da fábrica, que foi realmente um evento grandioso. Então, clique aqui no link, acesse, leia a matéria. Você vai ter outras informações que a gente não passou por aqui, né, para entender bem esse projeto e para acompanhar, né, toda a sua grandiosidade. Siga-nos nas redes sociais, o nosso @hojepr, curta o nosso canal no YouTube, acompanhe, ative ali o sininho para receber um aviso a cada novo HojeCast e acesse o hojepr.com para o noticiário da sua região e também do dia a dia, tudo em tempo real. Tá bom? Um abraço, semana que vem tem mais.